Olá, eu vou apresentar a vocês a instrução de trabalho técnico intitulada Acesso ao trato digestivo via catéter de alimentação nasogástrico ou sonda de alimentação nasogástrica. Os tópicos abordados serão indicação, objetivos e pré-requisitos para o uso do catéter nasogástrico, responsabilidade técnica pela realização do procedimento, cuidados na realização do procedimento, descrição da técnica de acesso ao trato digestivo, complicações possíveis e cuidados na sua prevenção e consideração para pacientes com Covid-19. Então, a indicação do uso do catéter, ou mais popularmente conhecido sonda nasogástrica, se dá para pacientes impossibilitados de se alimentarem pela via oral, o que pode decorrer de vários motivos. Tem como objetivo propiciar a infusão da nutrição enteral. Sua instalação requer que o paciente esteja com trato gastrointestinal íntegro e funcionante. É importante destacar que é um procedimento exclusivo, privativo do enfermeiro, não pode ser delegado a técnicos ou auxiliares de enfermagem, uma vez que ele oferece riscos graves ao paciente, e sua indicação requer prescrição médica. Ao técnico ou auxiliar de enfermagem, cabe conferir o seu posicionamento antes da infusão da nutrição enteral, a fim de evitar complicações. Recomendações de cuidado na inserção do catéter nasogástrico. É importante informar ao paciente e sua família sobre o procedimento, ressaltando a sua importância na manutenção e recuperação, não só do seu estado nutricional, como para o enfrentamento da sua doença como um todo, destacando ser algo temporário, com previsão de uso em torno de 4 semanas. 40% a 60% dos pacientes hospitalizados são desnutridos, o que é mostrado em diversos estudos. Então, a desnutrição é uma doença de alta prevalência nas instituições e é importante destacar que ela compromete a recuperação e favorece a incidência de complicações. Por isso, a terapia nutricional por meio do catéter gástrico é tão importante. Cabe pontuar que o paciente tem direito a recusar o procedimento, o que deve ser comunicado à equipe. Então, eu saliento a importância de solicitar a autorização do mesmo para que seja realizado. Deve ser assegurada a sua privacidade durante a realização do procedimento. E eu pontuo ainda que a inserção do catéter gástrico por via oral só deve ser realizada em pacientes com impossibilidade de uso pela via nasal. Materiais necessários para a passagem da sonda nasoenteral. Então, nós vamos precisar da sonda nasoentérica, vamos precisar de lubrificante hidrossolúvel, vamos precisar de um par de luvas de procedimento, não é necessário luvas estéreis, uma compressa ou papel toalha, uma seringa de 20 ml e uma seringa de 1 ml para a introdução da xilocaína. Vamos precisar ainda de uma tesoura, fita micropore para fixação da sonda à narina do paciente, se houver da cor da pele, melhor. Nós vamos iniciar agora a demonstração da técnica de acesso ao trato digestivo para inserção do catéter nasoenteral ou sonda nasoenteral. Então, o paciente, já foi assegurado ao paciente a privacidade com a colocação do biombo. Ele já foi colocado em posição de Fowler, que é a posição que facilita a inserção da sonda e traz segurança ao paciente caso aconteça alguma regurgitação, para que não haja aspiração. E o paciente já foi devidamente esclarecido sobre o procedimento da sondagem nasoenteral, que é um procedimento que visa assegurar a manutenção do estado nutricional tão essencial à sua recuperação, que é um procedimento temporário, que deve durar algumas semanas, que é indolor e sua passagem, inclusive, é muito rápida, Então, ele vai conseguir respirar normalmente, falar normalmente, ele pode até comer normalmente se não houver contraindicação. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calçar as luvas de procedimento. Não são necessárias as luvas estéreis, porque o trato gastrointestinal não é estéril. Vamos realizar a medida do posicionamento da sonda, o que é feito colocando-se a ponta da sonda na narina
deste ao apêndice, ao glóbulo da orelha e posteriormente ao apêndice xifóide. Chegando no apêndice xifóide, nós podemos fazer uma marcação ou com uma caneta de marcação permanente ou com o próprio pedaço de micropore ou esparadrapo ou adesivo colorido. O importante é que fique assinalado qual é o posicionamento em que a sonda deve ficar. Feito isto, nós vamos lubrificar a narina, onde faremos a inserção da sonda com lubrificante hidrossolúvel. Nós vamos aspirar 1 ml de lubrificante hidrossolúvel e vamos verificar com o paciente por qual narina ele respira melhor, né, se não há desvio do septo. A narina que ele respirar melhor é a narina que eu vou introduzir a xilocaína. Para que seja facilitada a inserção na sonda. Lembrando que eu faço a introdução sem agulha, somente com a seringa. Posteriormente, eu vou lubrificar a ponta da sonda nasointeral, que também vai facilitar a inserção do cateter ou sonda interal. Então, nós vamos agora preparar o paciente, pedir que ele faça uma flexão da cabeça, o que facilita a inserção da sonda. Vamos introduzir a sonda no sentido cranial, até ela chegar na nasofaringe. Na nasofaringe, ela vai fazer um movimento de descida, até chegar na glote. Chegando na glote, a gente vai encontrar uma primeira resistência. É hora de pedir ao paciente que degluta. Ao fazer o movimento de deglutição, ele fecha as vias aéreas, abre o esôfago, é a hora da gente finalizar a progressão do catéter enteral. Chegando na marca assinalada, nós vamos fazer uma primeira conferência do posicionamento do catéter enteral, o que pode se dar com o uso da seringa de 20 ml. Nós vamos aspirar para ver se há retorno de secreção gástrica. No nosso manequim não há como ter secreção gástrica, mas o paciente provavelmente vai ter algum retorno de secreção gástrica, que é um primeiro indicativo do posicionamento correto da sonda enteral. Em algumas instituições, o recomendado é que o paciente vá para a radiografia com o fio guia ainda na sonda. Em outras, o fio guia vai ser retirado. E eu tenho que ter cuidado ao retirar o fio guia, porque ele pode mobilizar a sonda enteral. Então, vamos com cuidado. Vou tampar a sonda. Vamos guardar o fio guia, porque o fio guia pode ser necessário de ser reutilizado caso o paciente retire inadvertidamente a sonda. E vamos agora fixar a sonda enteral. Lembrando que eu já devo deixar o meu adesivo previamente pronto. Eu fiz um recorte retangular e o recorte retangular eu cortei posteriormente ao meio, mas pode ser feito de outras maneiras. A parte de cima eu vou colocar na narina do paciente e a parte de baixo eu vou passar ao redor da sonda enteral. Pronto, a sonda está devidamente posicionada no paciente. Se nós pudermos evitar colocar mais fitas no rosto, melhor. A gente só vai fazer mais fixações se for extremamente necessário, uma vez que elas podem causar lesão de pele. Agora é encaminhar o paciente para a radiografia, que é o teste ouro para a confirmação do posicionamento, e uma vez que o médico tenha liberado o posicionamento correto, nós poderemos iniciar a administração da nutrição enteral. Complicações possíveis durante a realização do procedimento.
Caso o paciente apresente tosse ou diminuição na saturação ou ainda cianose, é um indicativo de que o catéter pode ter ido para as vias aéreas. Retire o cateter, aguarde a melhora do paciente para a tentativa de nova inserção do cateter. Caso você encontre resistência ou o paciente apresente sangramento, o procedimento deve ser interrompido e a equipe médica acionada. É importante frisar que a liberação para o início da infusão de nutrição enteral após a inserção do cateter gástrico só deve se dar com a liberação médica mediante realização de radiografia. A radiografia é o teste ouro para a liberação do uso da sonda. Se for necessário que a sonda seja posicionada pós-pilórica ou enteral, intestino, o que se dá em pacientes com maior risco de aspiração, o paciente deverá ser encaminhado para a inserção por via endoscópica. Monitoramento. A verificação do posicionamento do cateter gástrico deve ser realizado a cada plantão e antes da infusão da nutrição enteral. Caso ocorra a saída acidental ou o paciente retire o cateter, poderá ser reposicionado o mesmo cateter depois de devidamente higienizado, exceto se ele tiver caído no chão. O reposicionamento requer a reintrodução do fio guia internamente à sonda. A fixação do cateter deve se dar sempre que se apresentar sujo ou soltando e conforme protocolo institucional, que geralmente recomenda sua troca a cada 24 horas após o banho. Deve ser feita sem tracionar a narina do paciente. A lavagem interna do cateter com água filtrada de forma sistemática e principalmente após a infusão de medicações e ao término da infusão da dieta se faz essencial para evitar sua obstrução e manter sua permeabilidade. Desde que não seja contraindicada, a alimentação por via oral deve ser estimulada concomitantemente ao uso do catéter para alimentação, uma vez que a gente vai preparar o paciente para a retirada dessa sonda de forma gradativa. Quando ele alcançar 60% das suas necessidades nutricionais por via oral, a equipe poderá decidir conjuntamente pela suspensão do uso do catéter de alimentação. Considerações especiais para pacientes com Covid-19. Nesses casos, é fundamental utilizar a paramentação e desparamentação de acordo com os protocolos institucionais, conduta esta que ganha ainda mais importância por se tratar de um procedimento realizado nas vias aéreas. É importante manter o ambiente bem arejado, com janelas abertas e porta fechada. É importante que o fio guia seja guardado no quarto do paciente, que não seja levado para ambientes coletivos, e descartar o material utilizado em saco para resíduo contaminado.